Alô, a vovó Rita com outra historinha. Vovó Rita no TikTok e histórias da vovó Rita no YouTube, não esqueçam. Ouçam, dê o parecer de vocês e o que vocês querem que eu conte. Eu vou contar hoje uma historinha que eu fiz baseada numa coisa que meu pai sempre dizia, que ninguém é feliz com a lágrima do outro. E é uma verdade. Vocês podem reparar que a gente só fica feliz quando faz alguém feliz. Quando a gente faz alguém feliz, a gente fica tão feliz. E é uma coisa que acontece. Então, o importante é fazer os outros felizes. Eu vou contar a história do menininho, o rapazinho, que ele era muito revoltado, porque ele era muito bonito, ele era inteligente, ele não tinha nada, era pobre, só ficava pensando, pomba, Deus me fez tão bonito, tão inteligente, bela porcaria, eu não posso comprar nada, eu não posso fazer nada. E com isso ele passava essa revolta para todo mundo. Até que um dia, um rapaz bonitão, inteligente, passou perto da casa dele e viu toda aquela revolta daquele menino revoltado que xingava a mãe, brigava com todo mundo, dava chute no cachorro, pegava, batia no gato, fazia horrores. Aí esse senhor também, que eu diria que era o diabo, olhou para aquele menino e falou, nossa, como você está nervoso. Quando o rapazinho viu aquele senhor tão bem vestido, falou, é lógico que eu estou nervoso. Eu sou um rapaz tão bonito, Deus me fez bonito, inteligente e desse jeito, pobre, morando nessa maloca, com essa gente do meu lado, pelo amor de Deus. Deus, o diabo falou, Deus, é verdade, Deus te fez assim tão bonito e tão inteligente. Aí o diabo falou, sabe, eu posso te fazer bem rico. O rapazinho falou, como? Como? É fácil. Toda vez que você fizer alguém chorar, eu vou transformar aquela lágrima em um diamante. E assim você vai juntando brilhante após brilhante e de repente você vai ter uma fortuna. O menininho falou, como assim? Como você vai saber quando eu deixei alguém infeliz? É muito fácil. Vai chegar até mim. Pode ficar tranquilo quando você deixar alguém muito triste, aborrecido. Eu vou saber e eu vou transformar toda lágrima que você tiver tirado de alguém, eu vou transformar num brilhante para você. E assim foi. O menino morava com a avó, morava com a mãe, com as irmãs, ele judiava de todo mundo, judiava das irmãs, xingava a mãe, era muito nervosinho com a avó, enfim, ele acabava com todo mundo, falava mal, batia no cachorro, fazia dos vizinhos, era um horror, na escola batia em todos os amigos, fazia uma arte atrás da outra. E com isso, a fama dele foi, todo mundo sabia e ele fazia todo mundo chorar, todo mundo infeliz. A vozinha dele morreu de tanto desgosto daquele netinho que maltratava tanto ela. A mãe dele caiu numa cama. As irmãs foram todas embora, não queriam mais conviver com ele. E com isso, o número de brilhantes, diamantes dele foi crescendo, até que um dia o diabo falou, nossa, parabéns, você está com tantos brilhantes, tantos diamantes, eu vou dá-los a você, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pulseiras enormes em aço e vou cravejar com esses brilhantes para você não perder. E você vai ficar com eles. O dia que você quiser vendê-los, você pode vender, mas estarão todos presos. É só dissolver o aço das pulseiras e você vai ter os brilhantes. O rapazinho achou uma ótima ideia, pensou, nossa, eu vou ficar rico. E pôs as pulseiras. Só que ele já não tinha vovó. A mamãe dele doente numa cama. As irmãs tinham ido embora. Ele não tinha mais casa para morar. Ninguém gostava dele. E ele andando com aquelas pulseiras cheias de brilhante. Todo mundo atrás dele querendo roubá-lo. Quando ele viu, ele só fugindo de ladrão, chegou pro diabo e falou, diabo, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, não vou ficar com isso no braço, eu vou pôr no pé, que debaixo da calça
calça, ninguém nota. O diabo falou, ah, verdade. E vou fazer de um jeito que ninguém vai tirar de mim. O diabo falou, vai ficar preso no seu pé. É, uma em cada pé. Aí o diabo falou, ai, tem uma ideia. Eu vou fechá-los e vai ter uma chave que vai ficar comigo. O dia que você quiser vender, você me chama, eu vou te dar a chave e vou abrir. Dito e feito. Colocou aquelas pulseiras enormes, colocou no calcanhar do menino, cheio de brilhante. E o menino, com aquilo debaixo da calça, não se via. Os ladrões não iam atrás dele. Mas um ladrão muito esperto começou a reparar que ele andava com muita dificuldade, tinha um peso no pé e seguiu ele. Quando ele viu à noite, ele foi se coçar e viu aquilo cravejado de brilhantes. O ladrão falou, epa, eu quero isso pra mim, essas tornozeleiras vão ser minhas. Aí pegou e sequestrou o rapazinho. Sequestrou e falou, você vai tirar isso da perna porque você vai dar pra mim. O ladrão falou, o menino falou, eu não posso, isso aí a chave está com o diabo, ele não vai, eu preciso falar para ele abrir. Então o ladrão falou, ah é? Pois você vai pedir para o ladrão vir abrir, para o diabo vir abrir. Aí ele falou, mas como que eu vou fazer para chamar o diabo? Não, vai chamar assim, você vai falar para ele vir abrir. E o ladrão olhou e falou, tem mais, hein? Estou com medo que você fuja. Vou colocar uma corrente entre esses dois, nos dois pés, um pé e no outro pé, e a corrente no meio. Conclusão, o menininho, o rapazinho nunca ia conseguir fugir, porque para dar o passo, preso por aquela corrente, os dois pés, ele não conseguiria fugir jamais. E o ladrão falou, bom, você vai ficar aí. E mandaram chamar o diabo. O diabo mandou um grande secretário dele falar que ia passar lá. Falou pro ladrão, o diabo falou que vai passar aqui, mas você tem que estar em casa, senão ele não vai dar chave para ninguém. Dito e feito, o ladrão ficava todo dia esperando o diabo. E o menininho, que não podia nem sequer andar mais, ficava olhando para aquela tornozeleira cheia de brilhantes e lembrava cada brilhante o que ele tinha feito. O tanto que ele fez a vovó chorar, o tanto que ele judiou da mãe, o tanto que ele maltratou as irmãs, o tanto que ele fez pouco de vizinhos, o tanto que ele bateu nos amigos. E ele não se conformava, ele não se perdoava. E agora naquela situação, sem poder andar, sem poder fugir e sem viver, porque ficavam trancados dentro de casa o tempo inteiro, esperando o diabo. O ladrão, por outro lado, ficava aguardando, pensando naquele tesouro que ele tinha conseguido. E todos os dias ficava imaginando, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não saía de casa, trancados os dois o dia inteiro. E o diabo, por outro lado, passava na porta e ficava olhando e pensando, os meus 2 escravos, um preso no arrependimento do passado e o outro na euforia de um futuro que ele nem sabe, não existe. Então, é uma lição para nós. Um preso em tudo que ele tinha feito de errado no passado e o ladrão preso na expectativa que ele ia ficar rico quando o diabo desse as chaves para ele. É para nós aprendermos. O negócio é viver hoje e bem, sem fazer ninguém sofrer, porque as lágrimas dos outros machucam mais a gente. Um beijo forte, inscrevam-se no canal, deem um like, que é importante para a vovó, chamem todos os conhecidos de vocês para ouvir as historinhas da vovó. Um beijo, compartilhem, tá? E se vocês quiserem tiverem alguma ideia para eu escrever, contar uma historinha, toquem e falem para nós, tá? Um beijo forte, no sininho, tudo que vocês puderem fazer para a vovó, façam. Um beijo forte.